Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Veja, palestra altamente prestigiada aqui na feira. Como é que está o momento das proteínas? Quando eu digo das proteínas, eu não digo apenas do bovino, mas o suíno, o frango. O preço da alta está sendo cobrado agora nas proteínas, né, através dos custos produtivos. Então, a alta do milho, da soja, do farelo, dos insumos dolarizados, né, pesaram muito, principalmente sobre o frango e suíno. A gente sabe que o frango aí, ele tem uma participação de 70% a 80% da formação de custo de produção é em cima de grãos. Então, essa alta aí do milho, que em São Paulo chegou a quase 115, né? Cobrou um preço bem alto. O suíno tem uma dependência um pouco menor, mas os insumos dolarizados também não deram sufoco, né? não deram alívio, desculpa. Então o suíno que tem aí de 60% a 70% do seu custo de produção formado, por milho também, pela parte de concentrados. E o boi gordo, a gente tem o problema da reposição, dos custos com a engorda, dos custos dolarizados. A gente tem um problema com fertilizantes, porque ano passado nós tivemos um clima muito adverso. Quem carregou essa pastagem aí mais sobrecarregada, né, por esse clima adverso, estava pensando em fertilizar esse ano para dar um gás, não vai dar. Olha o preço do fertilizante. Então, quem pensava em começar a fertilizar a pecuária, que sempre foi esquecida nesse quesito, ficou com um desafio maior, postergou ainda para o ano que vem. Então, a gente tem agora a cobrança de custos, né, depois daquela bonança que a gente teve em 2020 para esse setor específico, não para a economia como um todo, mas para a pecuária e a produção de proteínas. E agora a gente tem que pagar o custo produtivo, que subiu bastante. Então o produtor tem um grande desafio que a conta chegou aí, infelizmente. Diante desse desafio, o que ele pode esperar daqui para frente? Os custos vão continuar bastante desafiadores, bastante volatilidade. Ele precisa aprender a trabalhar com comercialização antecipada de insumos, né, para tentar travar o custo de produção ou pelo menos reduzir esse risco do custo de produção. Não precisa ser bolsa muitas vezes, não. Pode ser com cerealista, um contrato a termo, uma antecipação de compra, né? Eu acho que esse é um grande desafio que ele vai ter que aprender cada vez mais, porque essa volatilidade no mercado ela traz um grande risco. Então esse risco ele vai ter que... Ele nunca consegue ser eliminado, ele nunca pode ser eliminado, mas ele pode ser mitigado, reduzido. Esse é o grande desafio. Esse desafio na pecuária ele não é muito maior do que na agricultura, por exemplo? Na verdade é para os dois, né? A agricultura ela consegue travar preços finais, você consegue travar o preço do milho e do dólar, você não consegue travar o preço do fertilizante, é mais difícil. A agricultura está um pouco mais acostumada a comercializar antecipadamente a safra, né? Às vezes já entregar na trade, já entregar na cooperativa, fazer barter, trocar por insumos, antecipar, financiar dessa forma. A pecuária ela está engatinhando um pouco mais nesse sentido, né? Até porque a gente não consegue fazer estoque de carne, né? É difícil. Então a gente tem estoque de boi nos pastagens. Mas a agricultura ela ainda tem muito o que fazer, mas ela está um pouquinho mais adiantada nessa questão. A gente tem um outro desafio esse ano que é a eleição e que está tudo muito polarizado e ninguém sabe o que vai acontecer. De que maneira isso pode influenciar? Eu acho assim, ganhe quem ganhar, a gente tem já o cenário produtivo mais ou menos estabelecido. Não muda muito no curto prazo esse cenário, quem ganhar ou perder. O que muda sim é a disponibilização imediata já de dinheiro através do financiamento partidário, né? Financiamento de campanha, principalmente o financiamento público agora. O pessoal aprovou o fundão aí de 4,9 bilhões, né? Então é grana entrando no bolso do brasileiro através de gente contratada para abanar a bandeirinha, para distribuir santinho, tem dinheiro de corrupção também que a gente sabe, tem grana que entra na economia em decorrência da eleição e isso costuma alavancar um pouquinho o consumo de carne bovina principalmente. Tem um outro ponto que é a inflação. A inflação também, né? Já está bem carregada. O governo já está fazendo o contraponto aí com a taxa de juros, que está bastante elevada também, para tentar conter, mas a gente tem ano eleitoral e a corrida, você sabe, um Deus nos acuda e salve-se quem puder. Então, muito provavelmente a gente vai continuar com essa inflação pressionada, apesar do dólar ter cedido um pouco agora, o que dá um certo alívio, diminui um pouquinho aquela coisa explosiva, dá uma segurada, mas com certeza a gente vai ter um cenário inflacionário projetado aí que prejudica o poder de compra do brasileiro. Só para a gente terminar, você falou do dólar aí, de que maneira ele deve influenciar daqui para frente?
Olha, o dólar agora ele influencia menos a inflação, né, doméstica, ele dá uma aliviada, mas o que foi feito de estoque antecipadamente em dólar mais alto vai ter que ser distribuído, então ainda fica esse efeito, né? Acaba desvalorizando um pouquinho a produção pecuária, então a gente tem um efeito deletério, a gente tem um efeito positivo sobre a inflação, consumo geral, principalmente de proteínas, mas a gente tem um efeito um pouquinho deletério sobre o preço, principalmente dos grãos, né? Então o produtor que tem lá seu insumo dolarizado, que está correlacionado às exportações, acaba sofrendo um pouquinho. Tanto que a derrocada do dólar fez o milho voltar para casa dos 90, 80 aí para São Paulo, pensando para São Paulo, né? Ou seja, voou, ultrapassou a barreira do 100 de novo, veio o dólar para baixo, o milho acompanhou também. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigada, May. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.